Eduardo segurou Clara no colo, enquanto corria pelos corredores do hospital. A respiração da menina estava ofegante, os lábios roxos, e ele sentia o próprio coração disparar a cada gemido dela. 5 anos cuidando sozinho da filha, e aquele medo nunca diminuía. "Preciso de um médico agora", gritou na recepção sem se importar com os olhares. "Minha filha não consegue respirar." A enfermeira pegou Clara no colo e correu para a emergência pediátrica. Eduardo a seguiu desesperado, até que uma voz firme mas carinhosa o fez parar. "Senhor, por favor, espere aqui. Ela está em boas mãos." Ele se virou e o mundo parou. A médica que segurava sua filha tinha o rosto mais familiar do universo. Cabelos castanhos presos em um coque, olhos escuros e expressivos, a mesma pinta pequena na bochecha esquerda. Era impossível. "Isabel!" sussurrou. Eduardo sentiu o chão sumir. Não podia ser coincidência. Não com aquele rosto. Não com aquele olhar. A médica hesitou por uma fração de segundo, mas logo assumiu uma postura profissional. "Sou doutora Carolina Mendes. Sua filha vai ficar bem, mas preciso examiná-la agora. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre reencontros que mexem com o coração, segundas chances que a vida oferece e amores que o tempo não consegue apagar." Eduardo Monteiro. Aos 35 anos era um homem que carregava o peso do mundo nos ombros. Empresário bem-sucedido, viúvo há 3 anos, ele havia construído uma muralha ao redor do coração. A única brecha nessa proteção era Clara, sua filha adotiva de 5 anos. Uma menina doce, de olhos grandes e curiosos, que lutava bravamente contra problemas respiratórios desde bebê. Naquela manhã de quarta-feira, Clara havia acordado pior. Eduardo cancelou todas as reuniões e correu para o Hospital São Rafael, onde sempre a levava quando as crises apareciam. Doutora Carolina Mendes, aos 32 anos, era respeitada por toda a equipe pediátrica. Firme nas decisões médicas, mas incrivelmente carinhosa com as crianças, ela havia se tornado referência no hospital. Poucos sabiam que por trás daquela postura profissional havia uma mulher que carregava segredos profundos e uma dor que o tempo não conseguira curar. Quando Eduardo entrou no consultório com Clara nos braços, Carolina sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Era ele. Depois de todos aqueles anos, estava ali, bem na sua frente, segurando... "Como ela se chama?" perguntou, tentando manter a voz firme enquanto examinava a menina. "Clara. Clara Monteiro." As mãos de Carolina tremeram imperceptivelmente ao ouvir o nome. Ela disfarçou, concentrando-se no estetoscópio. "Ela é adotada?" A pergunta saiu antes que pudesse se controlar. Eduardo franziu a testa. "Por que isso importa para o tratamento?" "Histórico familiar, é protocolo." "Sim, ela é adotada, desde bebê." Carolina precisou se apoiar na mesa. Clara, sua Clara, a filha que ela teve que deixar, que foi adotada, estava ali. E Eduardo era o pai adotivo. O destino tinha um senso de humor cruel. "Doutor, ela vai ficar bem?" Eduardo interrompeu seus pensamentos. "Vai ficar sim, querida." Carolina se dirigiu diretamente a Clara, acariciando seu rostinho. "Você é uma guerreira, não é?" Clara assentiu fraquinho e sussurrou. "Você é bonita, igual uma princesa." O coração de Carolina se partiu e se reconstituiu no mesmo segundo. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu tirar aquela médica da cabeça. Voltou ao hospital 3 vezes na mesma semana, sempre inventando uma preocupação nova com Clara. A menina, por sua vez, havia se apaixonado pela doutora Caro, como a chamava. "Papai, quando a gente pode ver a doutora Caro de novo?" perguntou Clara no café da manhã. "Só quando você não estiver se sentindo bem, filha." "Então eu posso fingir que estou doente?" Eduardo riu, mas por dentro lutava com uma inquietação crescente. Decidiu contratar um investigador particular. Uma semana depois, o relatório chegou às suas mãos. Carolina Mendes era, na verdade, Isabel Santos,
Havia mudado o nome anos atrás, depois de se formar em medicina. O endereço anterior, Eduardo reconheceu. Era o bairro onde ela morava quando se conheceram. Naquela noite, ele foi até o hospital no final do plantão dela. Isabel. Ela parou no estacionamento, de costas para ele. Permaneceu assim por longos segundos antes de se virar. Esse nome morreu há muito tempo. Para mim, não. Nunca morreu. Carolina respirou fundo. O que você quer, Eduardo? Quero entender. Por que você foi embora? Por que mudou de nome? Por que está aqui? Não te devo explicação nenhuma. Você sumiu da minha vida sem um motivo, sem uma explicação. Eu procurei você por meses. Carolina riu amargo. Você procurou? Sua mãe não te contou que me ameaçou? Que disse que se eu não sumisse da sua vida, ela faria minha vida virar um inferno? Eduardo sentiu o chão desaparecer. Minha mãe? Ela disse que você estava brincando comigo, que nunca me amou, que tudo aquilo era só diversão para você, até encontrar alguém do seu nível, que eu era só uma distração. Isabel, isso não é verdade, não? Então por que você nunca foi atrás de mim, quando descobriu que eu tinha desaparecido? Eduardo não tinha resposta. Sua mãe havia lhe dito que Isabel tinha arranjado um namorado rico e se mudado para São Paulo. Ele, magoado e orgulhoso, decidiu seguir em frente. Eu acreditei na versão que me contaram. Claro que acreditou, era mais fácil. Carolina se dirigiu ao carro, mas Eduardo a seguiu. Isabel, por favor, podemos conversar? Só conversar? Não há nada para conversar, Eduardo. O passado ficou no passado. E Clara, por que toda vez que você olha para ela, seus olhos enchem de lágrima? Carolina parou com a mão na maçaneta do carro. Porque ela me lembra de tudo que perdi. Eduardo não conseguiu mais se concentrar no trabalho. Estava obcecado em entender a conexão entre Isabel e Clara. Voltou ao investigador, pedindo informações mais detalhadas sobre o passado de Isabel. O que descobriu o deixou sem chão. Isabel havia tido uma filha nascida na mesma época em que ele havia adotado Clara. Uma filha que havia sido entregue para adoção depois que a mãe entrou em coma por complicações no parto. O nome da criança no processo de adoção, Clara Santos. Eduardo deixou o papel cair das mãos. Clara não era apenas sua filha adotiva, era sua filha biológica, filha dele com Isabel. Naquela noite ele apareceu na casa de Isabel. Ela abriu a porta ainda usando o scrub do hospital, cansada de um plantão longo. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, agora. Ela o deixou entrar relutante. A casa era simples, mas aconchegante, cheia de fotos de crianças que ela havia tratado ao longo dos anos. Eduardo notou que não havia nenhuma foto pessoal. Isabel... Ele começou, mas a voz falhou. Clara é nossa filha. Isabel ficou pálida e se apoiou na parede. Como você descobriu? Então é verdade? As lágrimas que ela segurava há anos finalmente vieram. Sim, ela é nossa filha. Eduardo se sentou pesadamente no sofá. Por que você não me contou? Por que não me procurou quando descobriu que eu a havia adotado? Porque quando descobri, pensei que era algum tipo de castigo do destino. O homem que me rejeitou estava criando minha filha. Nossa filha. Eu nunca te rejeitei. Sua mãe disse que você estava noivo de outra pessoa, que nunca me amou de verdade. Eduardo escondeu o rosto nas mãos. Minha mãe mentiu, para nós dois. Isabel se sentou ao lado dele, mantendo distância. Quando descobri que estava grávida, tentei te contar. Liguei, fui na sua casa. Sua mãe me atendeu e disse que você estava viajando, noivo de uma herdeira de São Paulo. Disse que se eu contasse sobre a gravidez, ela provaria na justiça que eu estava tentando dar um golpe. Isabel. Eu era nova, assustada, sem família. Acreditei. Fui embora para ter o bebê longe, sozinha. Quase morri no parto. Fiquei em coma por 3 semanas. Quando acordei, minha filha tinha sido encaminhada para a adoção. Eduardo sentia o peito explodir de dor. Por que você não lutou para tê-la de volta? Lutei. Por 2 anos. Mas quando descobri quem era o pai adotivo...
Vi vocês duas juntos no parque um dia. Clara era tão feliz nos seus braços. Você cantava para ela, fazia caretas para fazê-la rir. Pensei, ela tem o pai que sempre quis, mesmo sem saber. Como eu podia tirar isso dela? Você ficou observando a gente? Durante anos, de longe, vim trabalhar neste hospital para poder estar perto dela, caso precisasse de cuidados médicos. Eu sabia dos problemas respiratórios. Eduardo a encarou devastado. Você abriu mão da nossa filha. Por mim? Abri mão dela por ela. Clara merecia um pai que a amasse completamente. E você ama. Eu vejo isso em cada olhar seu. Eduardo passou dias sem conseguir processar a informação. Clara era sua filha biológica. E Isabel havia passado anos observando-os de longe, abrindo mão da própria felicidade para não perturbá-los. Decidiu confrontar sua mãe. Mãe, preciso saber a verdade sobre Isabel. Dona Helena, aos 70 anos, ainda mantinha a postura altiva de sempre. Que Isabel? A mulher que você afastou da minha vida, a mulher que estava grávida da minha filha. O rosto de Dona Helena empalideceu. Como você... Mãe, Clara é minha filha biológica. Minha filha com Isabel. Você sabia? Dona Helena se sentou, derrotada. Eu suspeitava. E mesmo assim você não me contou? Eduardo, você era jovem, irresponsável. Aquela garota ia arruinar sua vida. Quando ela apareceu grávida, ofereci dinheiro para ela resolver a situação. Ela recusou. Então usei outros métodos. Eduardo sentiu uma raiva que nunca havia experimentado. Outros métodos? Convenci você de que ela havia fugido com outro homem. E convenci ela de que você estava noivo e nunca a amou de verdade. Você destruiu minha família, mãe. Destruiu nossa felicidade. Eu protegi você. Você mentiu. Por causa das suas mentiras, Isabel quase morreu sozinha no parto. Nossa filha passou os primeiros meses de vida no hospital. Você tirou 5 anos de convivência entre nós. Dona Helena tentou se justificar, mas Eduardo já estava saindo. Não quero mais você perto da Clara, ou perto de mim. Eduardo voltou à casa de Isabel naquela mesma noite. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar. Isabel, conversamos sobre tudo com a Clara, juntos. Eduardo não. Ela é feliz. Não podemos confundir uma criança de 5 anos. Ela tem o direito de saber quem é a mãe dela. Você tem o direito de ser mãe. E se ela não quiser? E se ela preferir que as coisas continuem como estão? Então respeitaremos, mas vamos dar a ela a chance de escolher. Isabel hesitou, mas concordou. No fim de semana seguinte, Eduardo preparou um almoço especial e convidou Isabel para ir à sua casa. Quando Clara a viu, correu para abraçá-la. Doutora Caro, você veio brincar comigo? Vim sim, princesa. Durante a tarde, enquanto Clara brincava no jardim, Eduardo e Isabel conversaram sobre como abordar o assunto. Na hora do jantar, Eduardo puxou o assunto delicadamente. Clara, você sabe que é adotada, né? Sei. Você me contou que minha mãe não podia cuidar de mim. Então você me adotou porque me ama muito. Isso mesmo. E se eu te contasse que encontramos sua mãe biológica? Clara parou de comer e olhou para os dois pensativa. Ela não me queria. Isabel se ajoelhou ao lado da cadeira de Clara. Ela te queria mais que tudo no mundo, meu amor. Mas ela ficou muito doente quando você nasceu e não conseguiu cuidar de você. Então ela deixou que o papai cuidasse, porque sabia que ele ia te amar muito. E agora ela está boa? Agora ela está boa. Clara olhou para Isabel por um longo momento. Doutora Caro, você é minha mãe? Isabel assentiu com lágrimas nos olhos. Sou minha princesa. Clara pensou por alguns segundos, depois levantou e abraçou Isabel. Então agora eu tenho um papai que me ama. E uma mamãe de verdade também. Tem sim. E vocês vão se casar e a gente vai ser uma família de verdade? Eduardo e Isabel se entreolharam, surpresos com a naturalidade da criança. Não foi fácil. Reconstruir a confiança levou meses. Eduardo e Isabel começaram devagar, como amigos, unidos pela preocupação com Clara. Aos poucos, as feridas foram cicatrizando.
Eduardo se desfez de todos os negócios que o mantinham distante de casa. Isabel reduziu os plantões para ter mais tempo com a família. Clara floresceu com a presença da mãe. Seus problemas respiratórios melhoraram significativamente e ela se tornou uma criança ainda mais alegre e comunicativa. Papai, disse Clara numa noite, quando Eduardo a colocava para dormir. Você ama a mamãe? Amo, filha. Sempre amei. Então por que vocês não se casam? Eduardo sorriu. Porque essas coisas precisam de tempo, princesa. Mas eu quero que a mamãe more aqui com a gente. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma certeza. Ligou para Isabel. Isa, podemos conversar? Claro. Eu te amo. Sempre te amei. Esses anos sem você foram um desperdício terrível de felicidade. Casa comigo. Do outro lado da linha, Isabel chorou. Eduardo, não precisa responder agora. Só precisa saber que quero construir a família que devíamos ter construído há 5 anos. Eu também te amo. Nunca parei de te amar. Então casa comigo? Sim. 6 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da casa de Eduardo, Isabel e ele se casaram. Clara foi a dama de honra, levando as alianças em uma almofadinha cor-de-rosa. Agora nós somos uma família de verdade? Perguntou Clara depois da cerimônia. Sempre fomos uma família, princesa, respondeu Isabel, beijando a testa da filha. Só precisávamos nos encontrar. Eduardo abraçou as 2 mulheres da sua vida. Algumas histórias demoram para ter final feliz, disse ele. Mas as melhores histórias sempre valem a espera. Clara, aos 6 anos agora, olhou para os pais e sorriu. E nós vamos viver felizes para sempre? Para sempre, responderam Eduardo e Isabel em uníssono. E pela primeira vez em muito tempo, os 3 acreditavam completamente naquela promessa. Às vezes o destino separa as pessoas para que elas aprendam a valorizar o que têm. E às vezes, só às vezes, o amor é forte o suficiente para resistir ao tempo, às mentiras e à distância. Algumas histórias não acabam. Elas apenas se escondem no tempo, esperando o instante certo para florescer de novo.